Olha quem tá lá no fundo, meu grudinho. Tá lá em cima do sofá. É grudinho da mamãe. Oi, gente, fazer um exercíciozinho aqui, já tem uns 3 dias que eu não venho. Tá puxado, todos os dias eu tenho que fazer radioterapia, então tá meio puxadinho. Aí eu fui, essa semana, 2 dias eu fui com o Pietro, ontem a Meg tirou folga pra me levar na parte da tarde. E hoje o Pepe tá vindo pra ir, porque eles não querem que eu vá sozinha, então é isso, mas todos os dias. Mas tudo passa, logo passa mais essa fase. Gente, queria falar uma coisa, quanta gente bacana que foi embora esses dias, né? Um atrás do outro. Teve a jogadora de vôlei, a Isabel, que fazia trabalhos voluntários, que é uma pessoa muito bacana. Pegou até, tinha 4 filhos, pegou mais um para criar, muito legal, que eu gostava demais. O Erasmo, que todo mundo fala que era uma figura incrível, não só como artista, mas como ser humano, simples. Uma pessoa alegre, uma pessoa super do bem, né? Segundo relatos de quem o conheceu de perto. E tantos outros, né? Foi a Gal. E tanta gente conhecida, fora os inúmeros de pessoas que morrem a cada segundo, que partem a cada segundo, né? De anônimos, né? Como eu sou anônima, a gente vai todos os dias, todos os momentos, vão muitos, né? Muitos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Mas pessoas conhecidas, assim, que nós gostamos, foram muitos, né? E eu estava reparando no Roberto Carlos, ele dando a entrevista, a tristeza, aquela tristeza verdadeira no semblante dele, até no físico mesmo, sabe? Aquela expressão de dor mesmo, que não dá para explicar. Quem já passou pela dor de perder uma pessoa que você ama muito e que é próximo de você, próximo do seu coração. Quando eu falo próximo, gente, não precisa ser próximo fisicamente. Muitas vezes nós somos muito mais próximos de uma pessoa que está longe do que com uma pessoa que está muito perto, né? Muitas vezes, até mesmo pessoas mesmo, muita gente vai saber do que eu tô falando. Você tá muito, não que você não goste das pessoas que estão ao seu lado, que você ama muito. Tem pessoas e pessoas, às vezes você convive com uma dúzia de pessoas e você sente uma afinidade, você ama muito 2, 3, o resto você gosta. Então, muitas vezes a outra pessoa você ama uma pessoa e se sente próxima, ela a quilômetros e quilômetros de distância. Então, e que você sente que é muito próxima de você, porque faz parte do teu eu, né? Então é isso, e quando você perde uma pessoa próxima de você, uma pessoa que você ama, quem já perdeu, e todos nós, né? Já perdemos alguém que amamos, eu acredito, né? Porque quanto mais a gente vive, que nem o Roberto Carlos, que está com 81 anos para 82, eu acho, a mesma idade do Erasmo, praticamente, né? Erasmo era mais novo que ele mesmo só. Eles viveram aí em parcerias de amizade, de irmandade, que ele considera ele como irmão, porque às vezes você tem uma pessoa que você considera muito mais até do que um parente de sangue, né? Eu acho que o sangue é muito importante, gente, principalmente quando você ama a pessoa, quando você tem afinidades com a pessoa. Olha que interessante, o sangue, mas a afinidade mesmo, aquela coisa de você querer estar próximo à pessoa, de você amar e mais o sangue, é tudo de bom, né? É uma coisa incrível. Mas nós sabemos que nós amamos muito, às vezes, uma pessoa, temos muito mais afinidades com uma pessoa que não é do nosso sangue, né? E já o sangue, muitas vezes, não quer dizer muita coisa. Então, tudo depende, né? Mas quando é sangue e a gente tem aquele amor, aí fica uma coisa louca. Mas tem muito sangue da gente, né?
parentes, até próximos, que não quer dizer muita coisa pra gente, né? Existe muito isso, né? E daí eu estava vendo o Roberto Carlos, né? No velório do Erasmo, porque ele foi cremado, e ele falando, e eu penso assim, o Roberto Carlos, ele é muito forte, gente, ele é muito forte, assim, porque, e quantos de nós não somos fortes, aí até quando, porque aí você, cada perda, e quanto mais você vive, mais você perde gente, quanto mais você vive, isso é fato, nós temos que nos preparar, assim como choramos a partida de muitos dos nossos, pessoas também vão chorar nossa partida, porque é assim que funciona. E não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, a não ser suportar, né? Que aí vem aquele negócio de se falar que você é forte, mas só por dentro é que a pessoa sabe, né? Porque a perda realmente, cada vez que você perde uma pessoa que você ama, que nem eu perdi minha mãe, eu tive uma pessoa, eu não sou uma pessoa que fala eu tenho milhões de amigos, gente, porque a gente sabe que é difícil. Amigo mesmo, amigo. Quem tem uma pessoa verdadeiramente que, independente da distância, faz parte de você, sabe do que eu estou falando. Amigo para mim é aquele amigo para todas as horas, inclusive tem a música deles, né? Amigo de bem, irmão, camarada, amigo de todas as horas, nananana. É isso, o amigo mesmo é aquele amigo para todas as horas, gente. Amigo é para a hora da festa, para a hora da dor, para a hora da dor espiritual, da dor física, é quem te ampara, é quem te dá a palavra. E eu tive muito isso com uma pessoa, gente. Então eu considero que eu tenho muito poucos amigos, eu tenho muita gente que eu gosto, tenho pessoas que eu tenho o maior carinho, pessoas realmente que eu, quando partir dessa vida, vou levar. Tenho mesmo. Mas amigo mesmo, eu tive amiga, minha mãe, né? Que quando eu ia parir meus filhos, ter meus filhos, minha mãe se deslocava de lá e vinha, deixava tudo, vinha ficar comigo. No meu acidente de carro, que eu fiquei 1 ano sem poder andar quase. A minha mãe estava ali, amiga para todas as horas. Meus 3 filhos que eu considero. E principalmente o Pierre e a Meg, que estão comigo em todos os momentos. Nos meus momentos mais felizes eles estão e nos mais tristes, porque tem gente que só quer a hora do bem bom. Só quer a hora que você está inteira, né? Inclusive o Roberto Carlos, né? Eu vou falar um pouco dele. Na hora que você está inteira, então na hora que você não está inteira, as pessoas fogem por vários motivos, fogem por covardia, fogem porque não têm empatia, fogem porque são frios e fogem também, gente, muitas vezes não é nem por maldade, é por fraqueza mesmo, sabe? De não dar conta daquela coisa, da dor do outro, incomodar tanto que a pessoa foge. Então era isso que eu queria falar. E é uma coisa assim, meio louca, né? Então eu, como eu estava falando, eu perdi minha mãe, perdi minha avó, que eu amava, já estava distante muito tempo, eu saí muito cedo de casa, vim para São Paulo atrás de um sonho, queria ser artista, mas depois eu casei, desisti, porque era uma barra, né, negócio de ser artista, essas coisas, e a gente se afasta da família. Mas a minha mãe, quando eu precisava estar aqui, eu ia visitá-los quando podia, né? Naquela época era muito mais difícil você sair de um estado para outro, que nem eu de São Paulo para Bahia e tal, era muito mais complicado. Casei muito cedo, com 22 anos, já comecei a ter meus filhos, né? Um atrás do outro, meus 3 filhos. Então todo mundo sabe como é barra, você tem que trabalhar, sempre trabalhei muito, né? Eu e o pai deles, para não faltar nada, para meus filhos dar a dignidade para meus filhos e tal, então não é fácil. Então eu fiquei afastada da minha mãe, mas nós éramos muito próximas e na partida da minha mãe eu pensei que eu fosse morrer. E eu realmente penso, o que me deu força foram meus filhos, né? E meus filhos desde então me dão força para tudo. Então sempre tive muita saúde, nos 59 anos, que foi há 2 anos atrás, eu me descobri com esse câncer, né? Na realidade, há 1 ano atrás mesmo, que eu realmente fui atrás,
mas eu já havia sonhado, já estava se sentindo, pressentindo, né? Tanto é que eu fui para Salvador, aproveitei que minha filha falou, mãe, vou te dar um presente, vamos em Salvador rapidinho mesmo na pandemia. Eu aproveitei porque aí eu podia ver meus parentes, a gente não teve muito, porque na época de pandemia eu não estava isolado, outro isolado, mas mesmo assim eu quis ir porque ali eu não sabia o que poderia acontecer e ninguém sabia, meus filhos não sabiam nada. Então o que eu quero voltar atrás, que eu já entrei em outras conversas, é que amigo mesmo. Então eu perdi a minha mãe, perdi minha avó que eu gostava, perdi um primo muito novo de acidente de carro. Ele se acidentou e era da parte do meu pai, e o que eu mais gostava era ele e um irmão dele. Mas ele morreu muito novo e ele era muito chegado a mim, esse primo. E eu senti uma dor terrível quando eu perdi esse primo. Eu gostava demais, ele era muito jovem. Inclusive ele veio para São Paulo fazer uma especialização. Nós ficamos próximos aqui, tudo, sofri muito. Da família do meu pai era o que eu mais gostava, até mais do que meu próprio pai, né? Porque eu não tive pai, na realidade minha mãe foi mãe e pai. E perdi minha mãe foi um terror apesar de que eu saí de casa, que eu estava distante e tudo. E depois veio uma culpinha porque você não estava próximo, você não estava perto, aí isso ainda piora mais ainda. Eu perdi minha avó, eu perdi esse primo, eu perdi depois, em seguida, da minha mãe, perdi esse amigo que ele era um ser de luz. Então eu falo, amigos que você considera são muito poucos, gente, esse amigo que você pode contar para tudo. Eu tenho pessoas assim excelentes, eu tenho outro, um ex-namorado meu de muito tempo que a gente é próximo, mas eu sinto que ele também faz parte da minha vida e muito mesmo, é uma coisa, sabe, de outras vidas. Mas a gente tem muito poucos, aí a gente tem muito conhecido e tem pessoas que são bem especiais para você, isso eu tenho. Agora eu falo da amizade, quando você perde pessoas muito, eu já sofro com perdas assim, né? Eu não preciso nem conhecer. Eu sei de histórias assim tristes, de ida de pessoas muito jovens, de criança, que ontem eu fiquei sabendo uma criança morreu com 2 anos de câncer, lutou 2 anos com câncer super agressivo, e eu olhava para aquela mãe relatando isso, né? E eu olhava assim, a mãe e o pai, gente, eu falo, meu pai, que sofrimento, que dor que é a partida. Mas como eu falo, quem está vivo, nós estamos agora, doente ou não, saudável ou não, novo ou não, criança, velho. Foi o Erasmo com 80, que apesar de ter 80 era um meninão, porque ele era um garoto, né? Porque a idade está muito aqui, né? Mas fisicamente e tal, nós temos que partir, gente. E vamos, não temos o dia certo, às vezes a gente está doente, tem até uma doença grave, vai tanta gente na nossa frente, saudável, mais jovens, mais velhos. E é isso, a gente não sabe, só tem que estar preparado, mas que é duro. Então eu voltando aqui, quem sabe, eu fiquei olhando o Roberto. O Roberto Carlos, ele teve tantas perdas. O Roberto Carlos, ele perdeu uma perna ainda jovem, né? Não sei, eu já li a história, mas eu não me recordo como foi, se foi acidente de carro ou se foi outra coisa, sei que ele ia perder uma perna inteira. Mas isso não impediu dele ser feliz, sabe? Casou algumas vezes, perdeu 2 esposas, perdeu uma por câncer, que ele era muito apaixonado, ela morreu nova ainda, no auge dos seus 40 anos, sei lá, 40 e poucos anos. Muito apaixonado, perdeu pro câncer, ele perdeu a mãe dele, a mãezinha dele, a dona Laura, que ele era muito apaixonado pela mãe, muito, né? Porque dá pra ver que ele é um homem romântico, ele é um homem que ama, ele é um homem que se doa, né? Perdeu 2 filhos, perdeu o Dudu que tinha ele tinha uma deficiência visual, eu acho que ele não enxergava mesmo, deficiente visual, né? Ele faleceu, ele sofreu muito, ele perdeu uma filha que ele criou, né, da primeira mulher dele, que era como se fosse a filha dele, porque ele criou, né? E daí ele perdeu a mãe, perdeu um irmão dele. Então você vai vendo as pessoas indo embora.
E por fim agora teve esse problema do acidente que ele perdeu a perna, né? Tudo é sofrimento, muito sofrimento, né? E quanto mais você vive, você vai perdendo. E agora ele perdeu o irmão dele, que era um irmão, como ele mesmo falou, eu escolhi ele para ser meu irmão, que ele precisa ser irmão de sangue. Muitas vezes você é muito mais apegado a pessoas que não são do seu sangue do que as que são. Você tem uma afinidade, você tem, sabe? É isso, faz parte da tua vida. E a gente que acredita, né? Eu vou falar que eu acredito 100% em encarnações, 100%, mas eu acredito muito, né? Eu acredito muito, o kardecismo ele fala isso, e eu acho que só isso explica muita coisa, né? Infelizmente, para quem não acredita, porque se as pessoas acreditassem mais que pudesse ter um renascimento, quem sabe esse mundo seria melhor, de mais amor, menos hipocrisia, falsidade, as pessoas não fariam os outros sofrerem de bobeira, né? Porque eu acredito que tudo tem uma volta, né, gente? E também pessoas que, sei lá, já fizeram parte da sua vida, voltam, às vezes não faz parte do núcleo familiar, do sangue, mas faz parte de você, não importa a quantos quilômetros a pessoa mora de você, sabe? Se mora em outro país, se mora em outro estado, outra cidade. E é isso, e o que eu queria falar é isso, que o Roberto Carlos, eu olhando o semblante dele, até o físico, sabe? A expressão corporal da pessoa diz muito, né? Aliás, muita coisa diz muito, se a gente começar a reparar tudo nos mínimos detalhes, infelizmente nós vivemos uma vida louca, uma vida em que a gente não olha no olho do outro, em que a gente só vê o outro, mas não enxerga de verdade, sabe? A gente ouve, mas não ouve, né? Escuta, mas não ouve, não é assim que falam? E a gente não dá atenção aos detalhes da vida, porque senão a gente ia perceber tanta coisa, né? E muitas coisas estão ali, bem na tua cara, e você não enxerga porque muitas vezes nós temos uma vida louca, não queremos dar atenção, nós não nos aprofundamos num papo, numa conversa, a gente só vive assim, de conversa supérflua, de coisas supérfluas, correndo atrás do supérfluo, sendo vazios. Às vezes você ama uma pessoa hoje, amanhã já não ama mais, sabe? As pessoas falam muito em amor, hoje em dia todo mundo é coraçãozinho, não sei o quê, mas na realidade, na prática, amor de verdade, sabe? E amor de verdade eu não estou falando só entre cônjuges, entre amantes, entre namorados, eu estou falando amor mesmo entre amigos, entre família, pais e filhos. Eu dou muita sorte porque o que eu vivo com meus filhos é muito de verdade. Se a gente tem uma briguinha, um desconforto, que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, é tudo de verdade, a gente tem esses momentos, né? E tem que ter, porque por mais que você seja ligado a uma pessoa, você não é a pessoa tem uma identidade que é só dela, né? É que nem nossas digitais, são todos praticamente iguais, 2 braços, 2 pernas, né? A maioria de nós que tem pessoas que não tem 2 braços, não tem 2 pernas, né? Não enxergam, não ouvem, né? Pessoas que nascem autistas, pessoas que nascem com síndrome de Down, pessoas que nascem com outras deficiências, com outras coisas, né? Que eu falo que muitas vezes a gente tem tudo isso, e nós que somos os deficientes, para falar a verdade, que são as pessoas ignorantes, as pessoas que acham que você tem razão em tudo, pessoas que não têm a menor paciência com absolutamente nada, não de uma vez ou outra você não tem paciência, eu também sou assim, mas as pessoas não têm paciência com nada, não têm paciência com o outro, quer que o outro tenha paciência com você. As pessoas são preconceituosas, as pessoas julgam, né? As pessoas que são, todos nós somos iguais e somos diferentes ao mesmo tempo, e as pessoas têm que respeitar um ao outro, é esse o princípio básico das coisas, é isso, né? Você respeitar para ser respeitado não precisa de amor, senão não tem, porque amor a gente não pede para ser amado, gente, ou a gente é amado ou não é. Agora respeito a gente pede, tenha respeito para comigo, eu vou ter para com você, né? Agora amor não, amor tem que ser de graça, amor não pode ser comprado.
Ai, porque você é rica, eu vou te amar. Porque você é bonita, eu vou te amar. Porque você é novinha, eu vou te amar. Não, não, isso tudo é coisa de carne. Isso tudo é coisa de ego, sabe? Amor de verdade é aquilo que vem de dentro, né? Então, um filho, você não pode exigir que um filho te ame, que uma mãe te ame, que um pai te ame, que um marido te ame, que uma esposa te ame. Não, porque amor é amor. A gente sente, a gente não pede, eu quero ter amor por essa pessoa. Quantas vezes a gente tem uma pessoa do lado que é super boa, que é super correto, que é... E você não ama, aquilo não vem, não brota, mas você tem que respeitar. Porque amor é aquilo que nasce, é o espontâneo. Agora o respeito não, o respeito é uma coisa de educação, uma coisa que você elabora, que você quer ser. Amar não, amar é diferente, então não precisa amar, precisa respeitar as pessoas. Eu sou uma pessoa de sorte porque eu fui muito amada pela minha mãe, muito amada pela minha mãe. E minha mãe, não só eu, minhas irmãs, minha mãe foi muito dedicada. Eu sou uma pessoa muito de sorte, não tive o pai presente, mas tive a mãe, olha que maravilha. Tem gente que não tem de nenhum, nem pai, nem mãe, muita gente até não tem pai e mãe mesmo, e morrem cedo. Quantas pessoas da minha família, né? Eu tenho um primo que ele perdeu a mãe de parto, aos 20 e poucos anos minha tia morreu de parto. Tenho meus sobrinhos, que é da parte do meu ex-marido, são primos dos meus filhos, que morreu a mãe e o pai cedo. A mãe morreu aos 30 anos com câncer, o pai morreu assassinado, assalto, né? Assalto, e deixaram os meninos órfãos. Quem queria foi minha ex-sogra, terminou de criar e tal. E quantas pessoas não conheceram pai e mãe? Eu não, eu tive uma mãe muito bacana. Minha mãe morreu muito cedo mesmo, muito jovem, 55, 54 anos. E daí eu já passei da idade da minha mãe, né? E minha mãe morreu muito nova. Mas a minha mãe deu muito amor pra gente, muito mesmo. Não estou falando que ela foi a perfeição de pessoa, não, porque ninguém é. Assim como eu sou muito boa mãe, mas eu não sou perfeita, né? Em algumas coisas eu procuro ser o meu melhor até hoje. O meu melhor eu procuro, mas não é pra si, é porque eu amo meus filhos. Meus filhos são minhas vidas, né? E são filhos maravilhosos, gente, maravilhosos. Então eu dou muita sorte, eu sou amada pelos meus filhos, eu não preciso pedir amor. E quando eu percebo se tem um assim que é mais, assim tal, eu respeito, porque é isso, a gente tem que respeitar. E eles são muito cuidadores de mim, muito cuidado, muito amáveis, é presentinho, não é só presente físico, é carinho, é atenção. Pierre, meu Deus, o hospital Pierre me levava no hospital para ficar, porque ele é quem tem um trabalho autônomo, que pode sair mais dedicado, foi ele que ia Meg por trás, fazendo outras coisas, então um fazia uma parte, o outro fazia, aí ele ia Meg assim, o Pietro presente também, mas não como eles dois, e todo mundo parava assim para perguntar, clientes minhas perguntam, que filha é essa que você tem? Eu falei, uma benção, um anjo, sempre foi, desde quando eu nasci, uma benção na minha vida, porque ela é filha daquela que você fala, meu pai do céu, só não fala que, sabe, é a perfeição em pessoa, porque a gente não pode, porque perfeito não existe nada, mas é próximo da perfeição, né? O meu filho, o Pierre, todo mundo no hospital, médico, enfermeiro, os pacientes, nossa, ele é seu filho, ele é o que é seu, ele é seu filho, nossa, que menino cuidadoso, que sorte que você tem, é maravilhoso. E como eu gostaria que mais pais, mais mães, que eu conheço alguns que têm filhos maravilhosos, iguais aos meus, mas tem outros que a gente sabe que não, né, gente? E como eu gostaria que todo pai ou toda mãe que merecesse, né, ou todo filho, né, tivesse um amor, tivesse um cuidado dos seus pais. E como eu falei, se não brotar o amor, que tenha um cuidado, né, pelos seus filhos, pelos seus pais, pela sua mãe principalmente, que é a mãe no geral, é quem, sabe, tem toda aquela coisa de parir, de não sei o quê, mas por todos. Se você tem um amor na sua vida que concede, sua mulher, se você ama seu marido, seu namorado, sua namorada, seu amante, que dê carinho, que dê amor, porque é tão bom, gente, é tão bom. Principalmente quando você está num momento que nem eu, com câncer. Se eu não tivesse isso, eu já queria ter ido, eu queria ter ido por causa da dor, né? Mas depois o que me dá força? O que me deu força foram meus filhos, é um amor, né, que te mantém, né? Minhas irmãs de longe, uma veio, a outra vai vir, pretende vir para cá.
e queria vir todo mundo. Eu falei, não precisa, porque né, época de pandemia, para quê? Não vai alterar muito, mas eu sei da preocupação delas lá, né? A gente briga muito, eu e minhas irmãs, a gente tem um gênio de cão, sabe? Mas existe amor. Amor de verdade, sabe? Tipo assim, se precisar mesmo uma da outra, eu tenho certeza, na hora que precisar a gente não tem dúvida, sabe? É óbvio, perfeição não existe, tem aquela coisa que a gente fala, ela é desse jeito, ela é desse jeito, tá? Tem, né? Não vamos ficar tampando o sol com a peneira, mas nós nos amamos muito, então é isso. Eu tenho meus filhos, tive minha mãe, sabe? Teve esse amigo que eu perdi que foi duro, que era um amigo, gente, pensa num amigo de verdade, assim, numa pessoa que eu falo, nossa, ele fazia tudo, é incrível como surge, e foi tão cedo, quando fez 44 anos de uma dor de garganta, foi internado, tinha convênio, tinha tudo, mas não gostava, não bebia, não fumava, sabe, não passava noite nada, fora, era uma pessoa que era incrível, não era só para mim não, era para todo mundo, só que para mim ele era especial, né? A gente tinha um carinho mesmo pelo outro, e foi uma ida que eu sofri muito, então só quem perde sabe. Eu estava olhando o Roberto Carlos, a gente fala, a gente que já passou por isso, né? Não é que você não sofre mais, que você não sofre com essas pessoas, mas isso tem de bom, a gente sofre e a gente sabe que o tempo é o Senhor de todas as coisas, só você dá tempo que toda a sua ferida, ela vai cicatrizando, vai ficando a saudade, vai ficando as lembranças, né? Por isso que lembrança serve, não para você viver do passado, mas para você lembrar de coisas boas. Se pudesse não lembrar de coisas ruins, mas não acontece isso. A gente lembra das ruins e lembra das boas. Mas a lembrança serve para isso, né, gente? Não para a gente viver no passado, porque a gente tem que viver o aqui e agora. Você tem uma coisa ali no passado, tá muito enrustido, tá? Você viva seu momento agora. Não deixe escapar nada. Se você quer viver seu momento, e depois que eu tive esse câncer, tive porque falaram que já a gente não sabe, né, como tá, que tiraram tudo, tô fazendo a rádio, falaram que é mais por prevenção já, né, tô me sentindo bem e tal, aí eu fiquei pensando muito mais, sabe, se eu já estava em processo de mudança espiritualmente falando, eu mais ainda, você não pode desperdiçar nada, sabe, oportunidade de ser feliz, e para ser feliz não é indo para festa, não é bancando louco, não é bebendo, não é fumando, não é indo para orgias, transa com um, sai com o outro, tanto homem como mulher, não é nada disso, gente. Ser feliz é valorizar tudo que você tem de bom, valorizar o que realmente importa, sabe? No material, aquilo que você precisa para se manter ainda na Terra, que a gente precisa do material, precisa do dinheiro para comer minimamente bem, né? Para você morar, para você passear, você precisa disso. Então você tem que dar valor a isso sim, ao seu trabalho, às pessoas que te amam e que amam você, principalmente as que valorizam você. As que não valorizam, deixa pra lá. As que você vê que, sabe, daquele mato não sai coelho, você abençoa e deixa aí. E é isso, e valorizar tudo que você tem, tua família, se você tem amigos. Eu não acredito que as pessoas tenham amigos, as pessoas têm conhecidos, tem pessoas que gostam. Amigo, quando a gente tem, é 1, 2, 3 contado nos dedos, pessoas realmente que fazem diferença e que estão com você a cada segundo, não importa o que você passe. Para mim é isso, e dá valor. Então, o Roberto Carlos é isso, uma força, eu quero falar aqui, porque, e é isso, e quem mais vai vivendo, vai perdendo, e é duro, a constatação de quando você vira para trás, você fala, já foi mãe, já foi quem eu amava, perdi o meu amor, aí arrumei outro amor, sei lá, porque amores, gente, quando a gente fala, tem gente que fala, você só ama uma vez, não. Eu acredito que existe realmente nas nossas vidas, na grande maioria de nós, porque tem gente que fala que não encontrou um amor, tá uma pena, né? Mas tem amor que é para uma vida, não importa o que aconteça. Não pode, você pode ter outras pessoas que aquela pessoa marca a sua vida, aquela pessoa faz parte de você. Mas existem várias formas de amar, sabe? Vários tipos de amor. Existe, eu acredito, amor é amor. Só que a intensidade é que muda, né?
Então você perde as pessoas, você perde filhos, que minha vida são meus filhos, eu amo demais meus filhos, deu pra mim foi a maior riqueza, a minha mãe, que eu sou grata. E você vai perdendo as pessoas, né? Os filhos perdem a mãe, o amor perde os filhos, os filhos. Tem pais aí que pegam 2, 3 filhos de uma vez só, gente. Então, eu fico pensando, não é fácil, mas a gente tem que se preparar. Quando você está doente, é isso que eu falo, você procura se preparar você mesmo para a partida, porque você não precisa ficar doente para você fazer isso, gente. Não tenham medo de falar na morte, porque a morte é a única certeza que você tem da vida, gente. Você casa, você pode viver 50 anos com a pessoa, 40, mas você não tem certeza. Eu fiquei 20 anos casada, eu quis me separar, sabe? Porque eu não estava mais feliz. Meu ex-marido até não queria, depois eu senti um pouco de culpa e tal, mas é isso, a gente tem que tentar ser feliz, e quando um não é outro, você tem que dar valor a isso, saber conversar, não é sair matando, não. A pessoa não te quer mais, se mata, você faz, é muita loucura. Não é só gente ruim que faz isso, não, gente. É gente que tem um pouco de desequilíbrio, e a gente não está falando que é totalmente desequilibrado, porque a gente nunca sabe das nossas ações, mas a gente procura se espiritualizar, a gente sofrer, a gente saber que depois de uma... Ontem choveu pra caramba, fomos pra Meg, quando a gente pegou o carro no estacionamento, saindo do hospital, caiu uma chuva, a Meg acabou dormindo, ligou pro marido, que não ia, que é pertinho, onde ela mora, mas ela acabou dormindo porque não parava de chuva. Hoje, quando eu abro a janela, ela saiu cedinho para trabalhar, para ir para a escola onde ela é coordenadora, né, professora e coordenadora, e ela saiu cedo. Eu abri a janela assim, e tá com sol, então é isso, um dia de choro, outro de alegria, e assim a gente vai tocando até o dia que a gente aguentar, né, gente, que a gente aguentar, e a gente vai vivendo assim, e não pode deixar a oportunidade de você dar uma gargalhada quando você tem vontade, de você amar quando você tem oportunidade, de você ser feliz, sabe? Só não pode, gente, fazer coisa louca que possa mexer com o seu equilíbrio, de sua, procurando uma felicidade, que felicidade às vezes a pessoa procura em lugares que não vai te trazer a felicidade, vai te trazer a morte mesmo, dita, e a morte em vida. Então, muito cuidado, não pode ser, sabe? E paz no coração que a gente tenha, e eu desejo muita luz para mim, para todos, né? Que a gente está passando por momentos difíceis, e todos nós vamos passar, quem nunca passou vai passar, gente. Porque as pessoas que não passam por dor é quando morre assim, como um garoto que eu estava vendo ontem, a menininha que morreu com 2 anos de idade, sabe, com câncer, que morre com 3, com 4 anos, né? Mesmo assim tem criaturas que já nascem sofrendo, que os pais maltratam, porque tem muito pai ruim, muita mãe ruim também no mundo, né? Como tem filho ruim, como tem tudo ruim, gente. Às vezes você ama uma pessoa demais, essa pessoa só te faz sofrer, sabe? Então tem gente que vem com instinto mesmo, muito ruim, que te maltrata, que te... Eu dou bênção, porque eu dou sou muito grata na minha vida, que até hoje, eu vou falar, não que você não passe por um perrengue ou outro com pessoas ruins, mas eu tenho eu falo que na vida até hoje eu tenho muita sorte, porque foi mais gente de luz na minha vida, muita gente de luz, e quando você perde essas pessoas de luz, aí a vida fica bem difícil. Eu ia ler um negócio aqui, mas está tão comprido esse vídeo, gente, que eu não vou deixar para depois, é bem interessante. É isso, é só um desabafo, tá? Muita luz. Deixa eu voltar para fazer o exercício, porque eu fui muito devagar, eu preciso acelerar.